incerto para a resolução desse problema e para o desenrolar de todo esse processo. No entanto, me parece que uma coisa é certa: se há um problema, se há um fenômeno internacional que decorre em primeiríssimo lugar num determinado ambiente regional, não é exclusivamente no ambiente dito regional em que ele acontece que ele vai ser exclusivamente solucionado. Por outro lado, isto significa que não é exclusivamente os estados desse ambiente regional mais afetados pela crise dos refugiados, porque há sempre estados dentro desse problema que são mais afetados do que outros. Não são esses estados, em primeiro lugar, que vão conseguir resolver o problema de uma forma mais rápida ou de forma isolada do contexto dos outros estados. E, por outro lado, é um fenômeno que ninguém tem culpa, não há uma origem, não há uma culpa atribuída, porque os indivíduos se comportam de uma determinada maneira perante acontecimentos ou perante situações que se desenvolvem no local onde eles estão inseridos. E, neste caso, o comportamento deles ou a decisão deles, individual e em grupo, foi sair do norte da África, daqueles países, em direção à promissora União Europeia, que, apesar de estar em crise, continua a ser o Eldorado para muitas pessoas. E então isso tem dado origem a uma situação problemática de difícil resolução para a União Europeia, que não é a União Europeia sozinha que vai conseguir resolver, muito menos os Estados-membros da União Europeia particularmente afetados. Em primeiro lugar, tem de ser uma resolução ou uma tentativa de solução conjunta por parte da União Europeia para resolver o problema desses refugiados. Mas mais abrangente do que uma solução conjunta da União Europeia, tem de ser uma resolução a nível global, através das organizações internacionais que existem para o efeito da resolução de problemas ligados aos direitos humanos, a toda essa problemática. O Acnur, que é a Agência das Nações Unidas, especificamente, que trabalha ou que lida especificamente com os refugiados, toda uma linha de organizações, de instituições internacionais e a União Europeia, em conjunto, para lidarem com um problema, porque o problema é global e só globalmente é que pode ser solucionado. E, por outro lado, muito menos pode o problema dos refugiados ser resolvido com posturas como têm sido aquelas que países como a Hungria têm assumido. É um problema humano e é de uma forma humanitária que ele tem de ser resolvido. É uma questão humanitária e tem de ser resolvida dessa questão. Mas é um problema que vai demorar ainda a ser resolvido. Os Estados não estão chegando a acordo no seio da União Europeia, os Estados não estão utilizando as organizações internacionais que têm ao seu dispor para resolver esse problema. Países como a Hungria mantêm a sua postura rígida contra a resolução da questão, portanto, é uma solução que ainda tem um prazo de solução que está a uma vista longa ainda. Ainda vão ter que trabalhar muito no problema para conseguir resolvê-lo.